Já vou logo avisando que hoje o Última Análise tá difícil, é só pros fortes, hein? Porque partindo de 3 filmes a gente vai falar sobre um assunto que muita gente prefere ignorar, prefere varrer para debaixo do tapete, simplesmente porque é muito mais fácil. Eu tô falando da consciência individual, das escolhas, inclusive as políticas que a gente faz ou deixa de fazer com base nas nossas convicções mais íntimas e elevadas. Quantas vezes, por exemplo, a gente deixa de criticar alguém da direita só para não ser confundido com alguém da esquerda? Quantas vezes a gente deixa de criticar alguém da esquerda só para não ser confundido com um bolsonarista? E quantas vezes a gente deixa de falar o que pensa para não ser confundido com um isentão, hein, Chico? Porque essa parece ser uma marca do nosso tempo, a submissão dela, da consciência a interesses políticos, a ilusão de pertencimento e de aceitação. E às vezes até mesmo ao cálculo frio, tanto que eu fui desaconselhado a falar desse assunto justamente para não alienar um espectador, e eu espero que não você, que não quer se incomodar com essa tal de consciência. E aqui chegamos ao segundo assunto do programa, um assunto inevitável e que tangencia a questão da consciência individual, a disposição para o martírio. Porque, como se vê nos filmes que servem de base para o Última Análise, Uma Vida Oculta, do Terrence Malick, Silêncio, do Martin Scorsese, e o clássico O Homem que Não Vendeu a Sua Alma, baseado na vida de São Thomas More, o martírio parece ser o destino comum de todos aqueles que optam pela verdade, aquela com V maiúsculo e que liberta mesmo, principalmente aqueles, talvez você, talvez eu, talvez o Chico aqui, que de alguma forma estamos presos às algemas dessa associação política ideológica. Por falar nisso, eu esqueci de me apresentar, hein? Pra quem não me conhece, eu sou o Paulo Pozonoff Jr., e aqui ao meu lado eu tenho ele, o indefectível e imperecível Francisco Scorsin. Tudo bem, Scorsin? Parece uma lata de leite condensado. Aí é com você. Apresentado desse jeito. Preparado para o martírio do Última Análise de hoje? Como se vê, sim. Bom, e antes de eu começar, eu só queria pedir algumas coisinhas que a gente tem deixado de pedir aqui. Primeiro, eu queria pedir que você, espectador, se manifestasse aí pelo chat ou pelo espaço para comentários. Afinal, a Última Análise foi pensado para ser uma oportunidade de diálogo. E depois eu queria pedir para você compartilhar este vídeo. Se você gostar, é claro. E se você não gostar, também. Por fim, eu quero te pedir para você dar o seu like, deixar o seu joinha aí no vídeo. E eu sei que isso parece uma bobagem enorme, mas é uma bobagem que o algoritmo aqui do YouTube leva bem a sério. Combinado? Então, Chico, vamos começar apresentando, né, falando um pouco desses filmes aí que eu mencionei na abertura. Uma Vida Oculta, do Terrence Malick. Filmão, né? Baita Filmaço. Embora... Difícil de achar, não tá em nenhum streaming. Verdade, né? Eu também procurei. Você Mas, achou para alugar, pelo menos? Eu não achei nem para alugar. Eu acho que tem na Google Vídeo, Google Play, essas coisas. Os YouTube da vida, você consegue. Tem coisa... Tem o streaming agora do Mercado Livre, né? Eu nem sabia. Tem um monte de lugar tem streaming. Então, daí tem algumas coisas... Já tem os sites que você pesquisa para saber aonde você encontra o negócio para poder assistir. Aliás, né, que incompetência do produtor desse programa, que devia ter pesquisado isso antes, né? Mas tudo bem. Vai falando aí de Uma Vida Oculta. Esse filme, para quem não assistiu, bom, Terrence Malick não é para qualquer espectador. No seguinte sentido de que não é um filme... os filmes dele não são Não tem perseguição. Tão acessíveis. Não tem aquelas coisas que o Jones gosta de falar que fazem um filme de sucesso mesmo, sim. Cachorro, a formulinha. Criança inteligente, perseguição policial, com carro, né? Aquela coisa toda. Ele tem uma lista lá dos critérios, mas não é. E sempre tem uma femme fatale. Mas é um filmaço. Né? Mas é um filmaço. Assim, não tem a jornada do herói, os filmes dele são experiências contemplativas mais do que qualquer outra coisa. Ele comunica com as imagens, né? Então você tem uma dimensão de beleza dos filmes do Terrence Malick, nos quais você fica diante deles mais do que acompanha exatamente uma história. Nesse, por acaso, a história até é relativamente simples de você acompanhar. Mas muito do drama interior do personagem não é explicitado em diálogos. Vamos só explicar para o pessoal, né, a história, eu peço para fazer sinopse, me ajude.
Mas é uma história real, eu tenho uma Baseado história na real, história mas isso é bom, eu garanto. É um homem lá do interior da Áustria, né, se não me engano. Eu acho que sim. Na Segunda Guerra Mundial. Na Segunda Guerra Mundial. Sob o regime nazista. Sob o regime nazista, exatamente. E é um camponês, assim, um homem simples. Ele é um vilarejo, não é nada demais. Nada um homem sofisticado, nem nada disso. E ele se recusa a prestar juramento a Hitler. Não é que ele se recusa a ir para a guerra. Não é isso. Ele se recusa a prestar juramento. Como prestar juramento é pré-requisito para você ir para a guerra, ele acaba não sendo mandado. Não sendo mandado para guerra. E, enfim, ele acaba... Dá spoiler? Você fala? Acho que não, né? Não. Ele acaba morto por causa disso. Mas ele... Não, isso é spoiler. É spoiler? Agora já foi. Eu achei que você ia falar outra coisa. Mas ele... porque entre isso e chegar nisso, tem toda uma dimensão de por que ele não aceita, ele começa a ser maltratado, vamos dizer assim, socialmente falando. Começa a ser ostracizado, começa a passar por aquilo que eu falei ali no começo do programa, que é o martírio, né? Inclusive disso. A própria família, né? A esposa dele questiona várias vezes, porque... Não é mais simples? Né? Faz lá um raio Hitler e acabou, né? Faz o beijamão e pronto, tá resolvido. Mas ele não consegue, por uma questão de consciência. Por uma questão de consciência individual, ele fala assim, não vou, eu prefiro morrer do que isso. A gente está falando martírio e as pessoas normalmente vão associar martírio exatamente a essa dimensão de morrer por alguma causa, vamos dizer assim, por alguma coisa maior. Mas a gente tem que pegar assim, o martírio começa muito antes de chegar nesses finalmente. Sim, né? É o sofrimento que leva aos finalmente. Exato, o martírio branco, quer dizer, as pessoas viram a cara para você, elas param de te falar, param de te seguir na rede social, começam a te ostracizar, literalmente falando. De isentão, ou de tudo quanto é um comunista. Pouco, né? Certamente ele seria xingado de comunista. Deve ter sido xingado de comunista, né, na época dele. Mas a história do sofrimento, do isolamento, e até o que eu acho legal desse filme é que como ele não tem não é nenhum intelectual, ele não sabe explicar direito também. Ele tem uma consciência individual, uma consciência moral muito, muito aguda do negócio, ele sabe que aquilo está errado, tem uma dimensão religiosa, mas nada exagerado também no que aparece ali no filme. Não tem uma teoria, né? Não escreve uma teoria, isso que é o legal. Uma justificativa. Isso que é o legal. Ali. Ele simplesmente fala assim, não está certo, então eu não vou fazer. E provavelmente se ele tivesse que explicar para alguém por que não está certo, ele não conseguiria explicar. Embora, como a gente já tem um distanciamento histórico, a gente sabe perfeitamente bem que ele está coberto de razão. Mas ele não conseguiria explicar para os outros. E às vezes ele nem tenta. E aí tem uma beleza. O filme tem uma brutalidade que contrasta com a beleza humana, mas de uma fragilidade atroz, porque não tem como ele vencer. Não tem como vencer. E ele fala assim, paciência. Eu gosto muito de uma cena que se passa numa igrejinha, né, no vilarejo. Eu assisti esse filme já faz algum tempo, até preciso ver. Vale a pena rever. E que o cara lá tá restaurando o teto, alguma coisa assim da igreja, e ele fala, né, é uma coisa que é óbvia, mas é bom a gente ver isso no cinema. E todo mundo gosta de pensar que se fosse do tempo de Jesus, chegasse lá o Pôncio Pilatos e falasse, e aí, solta o Barrabás ou Jesus, que todo mundo gosta de achar que falaria Jesus, mas a chance maior é de que... É ir com a massa. É com a massa. Não tem como não ser assim. Então, esse filme, assim, ele não é nenhum açucarzinho, não é nenhum entretenimento fácil, porque ele tem essas dimensões silenciosas, contemplativas, mas a história talvez seja a que melhor retrata essa dimensão de uma consciência individual que vai ser fiel a algo que ele acha certo. E é importante botar assim, pode ser que ele esteja errado, vamos dizer assim. Pode ser que... Mas ele está fazendo aquilo que é certo. E as pessoas levarem ele a condenarem, julgarem e matarem por causa disso, faz dizer que, olha, pode até ser que ele não esteja lá muito certo, mas você não pode estar certo por matar alguém, por não aceitar participar desse negócio. Uma coisa que você estava falando aí, eu me lembrei, pensei agora, que é curioso, que hoje em dia, né, esse martírio branco, né, que você chama, a acusação que se faz às pessoas que enfrentam qualquer tipo de campanha de cancelamento, achincalhamento, né, e se mantém firmes nas suas crenças, qualquer que seja ela, né? Inclusive, até eu admiro um comunista que é comunista, eu acredito nesse negócio e sofre com isso, né? É o dinheiro, que assim, hoje em dia acusa-se facilmente, não, esse cara só defende essa causa por dinheiro. Tá ganhando alguma coisa com isso. Óbvio que no filme não tem isso, não tem essa possibilidade do cara estar ganhando alguma coisa com isso. Não. Mas não é interessante que a gente sempre parte do pressuposto de que alguém defende alguma causa, qualquer que seja ela, por interesse financeiro?
é um rebaixamento geral da sociedade, dos valores sociais mesmo, né? O que nós estamos falando aqui de uma escolha pelo martírio por um ideal, por um valor. Se esse ideal é bom ou se esse valor é bom, é outra conversa. Sim. Nós estamos falando de o quanto você leva a sério aquilo que você realmente acredita. Ou o quanto na primeira acuamento daquilo, onde você vai ficar meio que, eita, isso aqui vai exigir perdas, você rapidinho, para não perder nada, você abre mão e, portanto, você não tem valor, não tem ideal nenhum. Você tem uma autopreservação muito imediata. Que às vezes não precisa nem ter um ganho financeiro nisso, né? É só para não perder algo. Não perder um emprego, para não perder uma amizade, para não perder participação no grupo social. Mas quando a gente sai desse universo, a gente vai para uma análise do porquê as pessoas fazem o que fazem, em geral as pessoas rebaixam tudo para alguma coisa esse cara está ganhando em termos de dinheiro. Sabe um bom exemplo vamos já confrontar a nossa audiência. Sempre dá certo. Lembra do José Genuíno na época da Lava Jato? Ou foi do Mensalão quando ele foi preso? Acho que foi o Mensalão, né? Acho que foi, né? Enfim, dá na mesma. Né? Dá na mesma. Porcaria. Uma coisa é a continuação da outra. Mas eu lembro quando ele foi preso, que ele sai assim, levanta a mão dele, não sei o que e tudo mais. E ele foi dos poucos daquela turma ali que não tinha ficado rico. Da turma dos petistas. É verdade. Ele não tinha ficado rico. Ele morava na casinha dele e tudo mais, e ele tinha uma coisa meio idealista mesmo. Sim. Outro. Eu vou pegar esses exemplos. Aquele uruguaio lá, o que morreu agora, o Mujica. O Mujica também. Eduardo Suplicy. Sim. Rico, não tem maior dificuldade, mas... Que é um Matarazzo, né? Mas veja ele, mesmo dentro do petismo, sim. Ele é objeto de riso, de sarcasmo, de humilhação interna, inclusive, quando ele faz as coisas. Mas ele é um cara que faz as coisas que ele acredita. Então, o que eu estou elogiando dessas pessoas é assim, você não vai entendê-las se você achar que eles estão fazendo aquilo por dinheiro ou para preservar alguma coisa. Não que não tenha quem faça. Tem, claro, mas tem, a gente... muita gente. Agora, uma coisa assim que você falou, eu também fiquei pensando aqui, é que muita gente pode estar assistindo a gente e pensa assim, não, mas então é errado, assim, você pesar as coisas e falar, poxa, prefiro ficar com o meu emprego e tal, porque é uma escolha complicada também. A gente não está aqui para julgar ninguém. A gente faz escolhas, né, Chico? Sim, eu não estou me colocando como uma pessoa. Então, eu quero. Se eu estiver no lugar, eu vou saber fazer. Porque também acho que corre o perigo do pessoal achar que a gente está se colocando acima. Não somos mártires. Nós não somos, né? Nós somos. Nós somos dois covardes no final das contas, Chico. Eu acho que ninguém sabe se é. É na circunstância em que você é chamado a ser que você vai ter o teste final, existem, entendeu? Níveis, né, de apego a ideais, claro, né? Claro. Existem diferenças também. Assim, o ideal político é uma coisa, o ideal religioso é uma. Quando você pega essas torturas, por exemplo. Essas pessoas idealistas, se torturar a pessoa, ela aguenta até a morte. Sim. Mas se torturar um filho? Pois então assim, Vou pegar o drama do cara do filme do Terrence Malick, tem uma hora lá que ele fraqueja, quando a família dele começa a própria família não vai aceitando o que ele tá fazendo. Então assim, tem uma hora que não você cede. estamos aqui julgando ninguém, nem nos colocando num pedestal, somos dois pecadores, dois covardes, né, Chico? Desculpa, mas em alguma medida a gente né? É isso mesmo. Eu não sei se na situação, por exemplo, eu no lugar desse rapaz, cara, eu tinha jurado por Hitler rapidinho. Eu não teria passado pelo que ele passou. Pensei isso, assim, puxando para nossa realidade política aqui, todo mundo julgando lá o Mauro Cid, né? Porque o Mauro Cid é um bom exemplo. Mas eu não sei as circunstâncias dele para fazer aquilo. A gente consegue dizer que ele não é esse sujeito idealista. Não é esse sujeito que vai pro martírio. Não ele não é. Mas isso significa que ele seja uma má pessoa. Exatamente. Significa que ele é demasiado humano. Exatamente. Demasiado fraco, como todos nós, de certa maneira. Até os próprios ministros do STF vão passar por esse teste agora. Porque com essas leis, sanção americana, não sei o que, na hora Vamos ver se você... Não, na hora que chegar na mulher, no escritório, não sei do que, eu quero ver quanto tempo você aguenta. Eu aguento, eu não preciso de Pix, eu não preciso de nada. Eu me viro aqui. Vamos ver, quero ver o quanto você aguenta defender essa democracia aí. Entendeu? Tem isso. O próprio Alexandre de Moraes fez isso com quantas pessoas? Sim. Então, assim como a gente deu o exemplo aqui do Genuíno e tudo mais, a gente vai falar um pouco mais, mas o Felipe Martins é o exemplo mais claro. E por isso, e o contraste da postura do Felipe com a do Cid é que faz com que você perceba essa dimensão mais... Eu não gosto da palavra heróica, porque vai parecer que está sendo um grande feito. Não é isso. É admirável. É admirável. Você vê algo que é superior na capacidade, na condição humana, né? Na capacidade de resistir
uma chantagem, né? Sim. Há um acuamento. Então é nesse sentido, mas nós não estamos aqui para falar seja mártir. Né? Com certeza. Não é nesse sentido, não é nesse sentido. E o silêncio do Martin Scorsese, o seu primo, né? Você que é chamado de Francisco Scorsese. Graças ao Deltan Dallagnol, eu virei o Scorsese do... O silêncio já é uma negociação, né? Ele exemplifica o que a gente está falando aqui, sobre isso. Fale sobre o filme mais. Quem não assistiu, O Silêncio é baseado num romance do Shusaku Endo, né? Acho que é o escritor japonês. Não falo japonês. Eu posso estar confundindo o autor, mas eu acho que é ele. E também é um filme maravilhoso, é muito bem feito. Assim como os filmes do Terrence Malick têm uma dimensão contemplativa, o Scorsese também sabe utilizar a linguagem cinematográfica como poucos. Nesse filme, se você for assistir e não assistiu, preste atenção no começo dele. O começo dele você tem uma tela preta, você não vê nada. E você só escuta os sons ambientes da natureza. Chuva, grilo, é a natureza falando. Até que de repente corta e aparece a imagem da floresta. É muito importante você prestar atenção nisso, porque é como se o filme estivesse colocando, olha, preste atenção não naquilo que você está vendo, mas escute algo maior. E a história é basicamente 2 padres portugueses que estão no Japão, quando a Igreja Católica não é aceita, eles são perseguidos e eles são levados a uma tortura. A ameaça de matar todo mundo que eram os seus paroquianos. Eles são ameaçados, assim, eu vou matar todo mundo se você não apostatar. Se você não pisar se você não se converter ao budismo, não era na época? No filme ele tinha que apostatar o Cristo, não necessariamente se tornar budista. Ele não podia ser cristão. Acho que ele tinha que pisar no Cristo, no Cristo, alguma coisa assim. E aí, no filme, é o que o padre faz. Né? Só que aí a história continua. Então ele não é mais, etc. e tal, e o filme termina de uma maneira ambígua. Na qual você não sabe se aquele ato visual da apostasia corresponde a uma intenção interna do Papa. Nas imagens, você tem uma resposta muito clara. Muito clara. Que muita gente acaba achando que o filme é um louvor à própria apostasia, que é o filme que está você não tá prestando atenção na história. A imagem final do filme, ela mostra claramente que algo estava acontecendo, mas não estava sendo mostrado. Como no começo do filme. E aí é uma coisa interessante, porque veja a coisa que é ambígua e paradoxal. Você tem que amar a Deus sobre todas as coisas, o cristão. Então, quer dizer, eu vou para a morte pelo Cristo. Ok. Agora você é um padre. E se... Eu fico pensando na situação do Cristo na época lá, na paixão de Cristo. E se a paixão não fosse de Cristo, fosse dos 12 apóstolos? Não seria, o que Jesus faria? Pois é. Entende? Porque ele fazia... Porque na hora do Getsemane, Jesus olha para si e diz assim, Pai, afasta de mim esse cálice, mas seja feita a vossa vontade. Ele tem aquela parte humana dele que é assim, Pai, por que me abandonaste? Sim. Essa coisa toda. Mas seja feita a vossa vontade. Agora, tem um mandamento, eu vim para cá para salvar essas pessoas. Eles estão matando todo mundo por minha causa. Pois é. Daí ele fala assim, Pai, eu vou deixar essas pessoas vivas. É a escolha que o padre faz. Veja que o padre, na hora que ele apostata, ele não apostata porque ele renega o Cristo. Ele faz aquilo que eles querem para poder salvar a vida daquelas pessoas. Então é uma dimensão muito mais complexa, muito mais complicada. Ele prefere ele ir para o inferno, de certa maneira, do que aquelas pessoas serem assassinadas ali. Então, claro que tudo é muito discutível, tudo é muito ambíguo e tudo. Mas tudo essa é a graça, né? Esse é o drama. É o drama e a graça da coisa toda. Porque assim, eu tenho a impressão que as pessoas perderam esse gosto pela ambiguidade. Eles querem. A gente está falando do silêncio, né, do Scorsese, querem a liçãozinha de moral muito clara. Assim, esse padre está certo agindo assim, ou esse padre está errado agindo assim. Eu agiria dessa forma. Ou pior hoje em dia, né? Esse padre votou em quem? Para eu saber se eu gosto dele ou não. É verdade. Antes, né, hoje a coisa é muito mais rebaixada do que parece. Mas é por isso que a gente está falando desses filmes, justamente porque essa dimensão, esse tipo de situação, ela é limite. Né? Aquela que coloca o ser humano no limite da sua própria humanidade e na sua entrega a um valor maior que dá sentido maior para a sua vida. E vai ter gente que vai dar conta daquilo, às vezes pela própria graça divina, por um milagre, às vezes por uma força interna mesmo, e às vezes não. Tem gente que vai fraquejar. E vai fraquejar. Acho que a maioria fraqueja nessa área. Todo mundo tem o seu limite, né? Como se diz, né? Sim. Outro não tem o seu preço, dependendo da perspectiva. O que a gente está colocando nesses filmes aqui é justamente para a gente entender um pouco do nosso tempo. Né? Como nós estamos sendo emparedados o tempo todo pelas bolhas nas quais nós estamos colocados, nos quais, no fundo, às vezes nós estamos aqui só fugindo das balas, né? Só.
Só para não Nos desviando, né? nos desviando. Bom, e o terceiro filme que eu mencionei é O Homem que Não Vendeu a Sua Alma, de 66, Esse é do Fred Zimmerman. E, se não me engano, está disponível na Brasil Paralelo. Tá lá? Tá lá. Talvez esteja na Lumine também. Esse filme, talvez. Eu vi não faz muito tempo, não. Bem, ele conta a história de São Thomas More. Ele é um santo católico. Também baseado em fato real. Baseado... O silêncio não é, né? Só para dizer não, o silêncio não é? Eu acho que Será que é real? Eu acho que é. Aí, ó, vou fazer um praga trabalho dos... de. um trabalho não, esse produtor de aí, vamos informação. demitir esse produtor do programa. Mas eu podia ter feito isso também. Hã? Eu podia Vamos ter demitir o nosso comentarista agora também. Mas enfim, São Thomas More. Ele lá teve a cisão, né? Não sei se o termo técnico não é cisão, né? Teve a criação da igreja anglicana. Porque o rei da Inglaterra queria casar com a amante dele. Queria casar com E a o amante Papa não... e o Papa não anulava o casamento. Ele falou assim, então eu vou criar a minha igreja aqui. Ana Bolena. E Exato. ele se torna o Papa da igreja anglicana. E o Thomas More, mal comparando, assim, só para você entender, era tipo o Churchill da época. Assim, ele não era primeiro-ministro. Eu acho que... Não, era Chancellor. Era um cargo, acho que era mais... Era um cargo alto. Tipo era o ministro da Fazenda. Lula, Exatamente. E, enfim, tem perseguição aos católicos, tem uma baita perseguição. Sim. E o rei fala, ou você... Ou você se converte para o anglicanismo. Não é também se converte, ou você aceita o meu casamento. Ah, é verdade. Ele nem exigia que ele se convertesse à igreja anglicana. Só tinha que aceitar o casamento do rei como legítimo e o rei como chefe da igreja, né? Isso. Mas ele não aceita, é preso, desculpa o spoiler, mas é decapitado. E hoje em dia é um santo, né, da igreja católica. Canonizado pela igreja. E é um exemplo de um homem, do apego desse homem à consciência também. Nesse caso, talvez seja dos três filmes o que mais se relaciona com o nosso tempo, assim, Sim, porque é política, né, no final das contas. Concordo, né? porque um é um homem simples que tem que ser obrigado a participar de algo que às vezes ele nem está entendendo direito. E ele, não, me recuso porque meus valores são tais. No outro, do silêncio, você tem um contexto religioso que traz uma outra roupagem, né? Nesse não. Nesse é um homem que faz parte do jogo político, tem uma posição, ele tem um grupo, ele pertence àquele, e a escolha dele de não aceitar aquilo faz com que ele perca tudo. Sim. Literalmente inclusive tudo. A cabeça. Inclusive a própria cabeça. Então talvez ele represente de maneira mais clara porque tem esse contexto político muito mais presente e ele jogado no meio disso, né? Um filmaço, um baita roteiro filme maravilhoso, acho que até foi do Oscar. O roteiro é baseado numa peça chamada A Man for All Seasons. Que aqui traduziu para O Homem que Não Vendeu Sua Alma. O Homem que Não Vendeu Sua Alma. O título original é bonito, né? O Homem para Todas as Estações, cara, isso E, Chico, tem mais algum filme aí que você queira indicar e que trate dessa consciência, desse apego à consciência, dessa disposição ao martírio? Não vale copiar o meu que eu falei pra você ali de começar o programa, hein? Sabe que eu não não lembro, mas que é Até o Último Homem. Até o Último Homem, eu acho que, se não me engano, é do Champagne esse filme. Vou demitir novamente o produtor. Que é um homem, por motivos religiosos também, eu não sei se ele é... Ele é testemunho de Jeová. Testemunho de Jeová ou adventista, eu não lembro. Ele não pode pegar em armas. Ele não pode matar. Ele não pode matar. Mas ele não usa armas. Não usa. Mas eu tenho um problema com esse filme. Diga. Com a premissa dele. Se a religião dele não permite pegar em armas, por que cargas d'água ele quer se alistar no exército? Porque ele não é obrigado aí. Ele que faz questão de ir. Imagina você no filme, se não me engano, eu assisti esse filme já faz algum tempo também, mas aí tem uma relação com o pai ali, que é bastante complexa. Não tem mais, mas ele quer ir. Mas ele quer ir nos termos dele. Agora imagina você faz parte da tropa dele. Aí tem o filho da mãe que vai pegar em armas. É complicado isso aí, cara. Mas aí também mas depois da coisa dos outros lá, tem lá o código de honra deles, de protegerem o cara, né? No final das contas ele acaba salvando muitas vezes, contando spoiler hoje, já doidado aqui. Ele acaba salvando várias vezes, porque ele é médico. A história é muito bonita. Ele vai pra parte médica exatamente porque ele não quer pegar em armas. Então ele acaba salvando assim. E salva inclusive inimigos. Não só porque aí você é contra capelão também na guerra? Capelãos ou capelões? Agora não me complica, cara. Grila. Mártires da língua portuguesa.
Não, mas o problema não é que ele entra como soldado. Daí lá é que faz um arranjo lá, porque ele tá para ser expulso, não sei o quê, daí ele vai trabalhar na parte médica. Porque ele não quer entrar como soldado, ele quer entrar como soldado. Disso. Então eu retiro essa minha indicação. Assistam e nos digam se a gente tem razão. Você não tem nenhuma indicação? Tem um para fazer contraste, que é aquele filme A Onda. A Onda? A Onda, já assistiu? É daquela baseado naquele... Onda, olha a onda! Espectador, isso é um martírio. É o Tchan, isso? Isso é um martírio. É o Tchan? Vai, você sabe, me diz. A Onda é... Terra Samba, não é? Não sei, viu? Terra Samba eu fui assistir em Maceió, cara, no estádio Rei Pelé. Olha só. Fernando Vanucci fazendo a apresentação do Terra Samba, teve uma aparência de arrastão lá, cara, eu passei por cima de criança, por todo, não fui mártir. Tá bom, mas qual que é a onda? Arrastão. Enfim, eu não sei também, você que tá falando o filme? Não, o filme. Então, ele é baseado também num fato real, que é um experimento meio social que foi feito, acho que é numa escola no filme, que é justamente fazer o experimento para mostrar como todo mundo vai acabar facinho virando nazista, fascista, ou comunista, qualquer totalitário, participando da massa. E como é difícil você ir contra a massa. Então é um experimento que vai sair fora do controle. Tem vários, na psicologia social também tem algumas histórias, alguns experimentos em que demonstram isso muito claramente. Assim, quer dizer, as pessoas vão se conformando, por pior que pareça, mais do que confrontando aquilo que é ruim. Então nesse filme da Onda, a coisa sai do controle completamente. Que era para mostrar justamente como as pessoas não vão ser mártires, como elas não vão dar conta, como elas vão quebrar, no final das contas. Então esse filme faz um contraste legal com esse tipo de personagem. Agora, você vai ter figuras históricas, filmes, por exemplo, o filme do Gandhi, o filme sobre o Nelson Mandela, independente se você gostar ou não, você vai ter essa dimensão. O filme do Gandhi eu vi há pouco tempo, achei muito impressionante. Depois me contaram que o Paul Johnson, aquele historiador lá, destrói o Gandhi, diz que é tudo produto de marketing e tal. Enfim. Qual outro que você mencionou? Mandela. Mandela também é uma figura muito interessante. Porque assim, fez lá explodiu, da sua bomba. Mas as pessoas aprendem também, né? E ele aprende na cadeia. Ele aprende na cadeia. Nem todo político que é preso aprende na cadeia, né? E ele realmente aprendeu a ser um estadista, porque vamos falar isso que é importante, Chico. Eu acho que tem um filme também, né? Do Clint Eastwood rugby, fez né? O Clint Eastwood do time de rugby. Você lembra o nome do filme? Eu também não. Produtor, se você puder aí pesquisar pra gente. Mas enfim, ele depois que ele assume o poder, depois que o regime do apartheid, que era uma coisa grotesca e repugnante, bárbara, né? Que tem esse pessoal de direito que fala, não, tem que respeitar a cultura, sei lá o quê. Depois que acaba o regime do apartheid, o Nelson Mandela assume e ele poderia muito bem ter se vingado, que é o que está acontecendo na África do Sul hoje em dia. Mas não, ele não veio não, ele percebe que não é... Com aquele discurso de ressentimento, de vingança e de vamos acabar aí com os brancos, porque eu passei, sei lá, 30 anos na cadeia, 20 anos na cadeia. Bem ao contrário dos nossos estadistas brasileiros. Né? Por isso que eu acho que é importante a gente falar do Mandela. Pode ter um monte de matou gente, não sei o que lá, não precisa gostar dele. Mas nesse caso específico, ele não traiu a sua consciência, eu acho. Né? E estava disposto ao martírio, que não houve, inclusive. Eu acho que a própria história dele é, de certo modo, uma tomada de consciência, inclusive dos erros que ele cometeu. Porque uma das coisas que ele faz, hoje em dia a gente discute na anistia. Anistia, a gente está vendo a anistia como se fosse um jeitinho brasileiro para poder tirar essas pessoas da cadeia e meio que... Né? Vamos deixar como tá para ver como é que fica. Algo mais ou menos parecido com o que aconteceu em 79 para a gente sair do regime militar para ir para a redemocratização. O Mandela, ele percebe algo que a própria anistia precisa passar por um processo de reconciliação. Isso. Ele faz um negócio público de reconciliação, onde as pessoas vão falar o que fizeram e vão receber um perdão estatal. Ele percebe que precisa passar por um processo de cura ali. Então, se isso funcionou, acho que funcionou durante algumas décadas, porque as fissuras sociais são muito mais profundas. Mas esse tipo de movimento faz com que, obviamente, pessoas que ele sempre defendeu não vão gostar nada dele estar fazendo esse tipo de coisa. E pessoas que sempre o odiaram vão olhar para ele e falar assim, talvez esse cara não seja tão ruim assim. Sim. No final das contas, nós estamos falando de pessoas, de exemplos, de filmes, de histórias reais ou não, para fazer o espectador parar para pensar o quanto você pensa
por sua própria cabeça, vamos dizer assim, Aham. por um valor efetivamente falando, ou quanto você só tem só procura um viés de confirmação nas coisas, Validação. uma né? validação Tem e pronto, para não se incomodar, para não se ver nessa posição de ter que se questionar se, será que o que eu estou defendendo, as pessoas que eu defendo, será que eu estou errado? Será que é o meu lado que está errado ou não? E é importante, né, se perguntar se a gente está errado o tempo todo. Eu me pergunto o tempo todo e minto para mim o tempo todo dizendo que não. Tem horas que eu acho que sim, tem horas que eu acho que não. É a vida. Chico, vamos falar um pouco do Felipe Martins, né? O Paulo Briguet, meu xará aí. Aliás, a gente quer o Paulo Briguet aqui, já convidei. A gente descola aí, foi falar para a produção descolar uma verbinha para trazer o Paulo Briguet aqui de Londrina. Ele não é tão longe. Londrina, né? É, aqui para conversar com a gente. Ele escreveu uma crônica aí com o título Felipe Martins, o homem que não vendeu a sua alma. É uma coisa, uma relação bastante clara aí com o São Thomas More e tal, que a gente já comentou aqui, porque o ex-assessor do Bolsonaro se recusou a inventar delações, né, que para ele prejudicariam o Bolsonaro, que o Bolsonaro não fez nada. Se recusou a mentir para poder se safar, né? Mas aí, a partir dessa história do Felipe Martins, que eu espero que você já conheça, eu quero fazer uma provocação aqui a você, Chico, mas também ao espectador e até a mim mesmo, vai. Já estou no embalo mesmo. Porque eu fiquei pensando se essa lealdade, né, que é uma lealdade política, é um grupo político, ideológico também, né, coisa lá da direita, sei lá o quê, não é uma forma também de você vender a sua alma. E aí? Aonde está o mérito no negócio? Não, mas eu acho que a provocação é válida justamente para você... veja, tem uma coisa muito mais complexa do que parece, né? As respostas não são tão fáceis assim. Parece muito fácil admirar uma pessoa que se mantém íntegra diante de uma situação como essa. Mas às vezes, por exemplo, um mafioso que é preso e não delata ninguém, né? É algo admirável no sujeito, na sua lealdade. Só que, é uma lealdade ao crime, né? É uma lealdade à coisa errada, né? Zé Dirceu. Então... o Zé Dirceu foi preso, também teve toda a oportunidade do mundo de delatar, nunca delatou. Falou assim, o cara já tinha sofrido um monte de coisa, foi treinado em Cuba e tal. Quando o pessoal da Lava Jato chegou lá e falou assim, delata, senão você vai ficar preso, ele deve ter rido da cara deles, né? Assim, isso que você tem, isso que você vai fazer comigo. Comigo? Tipo assim. Mas aí você vê que já tem um isso olhar... é admirável ou não? Então, a gente já tem um olhar para o Zé Dirceu que, como ele é contrário, eu já vou olhar como ele sendo meio que um sujeito cínico ou vai pro... É o psicopata, ele é treinado por Cuba, ele é esse tipo de coisa. Eu vou olhar pelo lado da lealdade ao mal. E o Felipe Martins você vai olhar ao contrário. Pelo olhar do tipo, esse tá aí... Vendo? Porque eu tenho simpatia Aí a postura admirável de não entregar os seus pares, como eu concordo com a ideia dos pares, então eu vou ver apenas pelo lado heróico. Por isso que essa dimensão que a gente está falando aqui, dessa coisa do martírio e da consciência individual, ela tem que ser uma motivação interna em função de um valor maior. E aí é interessante de ver assim, porque quando a gente olha para a dimensão dos nossos ideais, das nossas ideologias, também tem uma hierarquia dessas coisas, né? Você tem uma dimensão da vida em que a gente pode ter o time que a gente torce, né? O partido que a gente vota, a linha política da qual a gente vota, mas tem certos valores que estão acima desses, que estão acima de tudo isso. Desde as tragédias gregas lá do Édipo, quando tem lá Antígona, que daí tá a lei aqui para enterrar, vou enterrar meu irmão porque tem leis acima das leis escritas que valem mais do que essas. Sim. Então, quando eu analiso a situação do Felipe Martins ou a do José Dirceu, apenas e tão somente como uma lealdade a um valor de ordem ideológica, eu estou olhando a realidade, todos os valores são, no final das contas, você ser leal ao time ao qual você pertence. Eu estou olhando toda a dimensão de sentido da vida das pessoas a partir da torcida organizada do time que elas torcem. Mas pode ser que o valor que guia essa pessoa, como é de São Thomas More, por exemplo, tem a ver com algo diferente, ou como é o rapaz A Vida... Como é que é o nome do filme do Terence Malick? A Vida Oculta. Onde você vê ele que não tem. Não é porque ele faz parte de um time, não é por lealdade a alguma outra coisa, é por um valor maior que faz com que, olha, não, eu vou morrer aqui. Sócrates, quando ele é preso, por incomodar todo mundo, o time dele chega lá e fala assim, dá para te tirar, eu posso te tirar daqui, eu posso dar um jeito, vamos fugir disso aqui. Ele fala, não,
eu vou ficar aqui, eu vou morrer por isso aqui, porque é por uma coisa maior do que o nosso lado, o nosso time que está dado ali. Então, quando eu olho para a dimensão do Felipe Martins e quando eu olho para a dimensão do Zé Dirceu, como é que eu vou julgar? Como é que eu vou avaliar? Primeiro, eu vou ter que prestar atenção nas pessoas, nos dois. O quanto você prestou atenção nos interrogatórios do José Dirceu, na defesa que ele apresentou? Eu não faço a menor ideia como foi a defesa do Zé Dirceu. Mas o Felipe Martins, eu acompanhei o interrogatório dele. A postura dele no interrogatório, aquilo que ele fala, em nenhum momento foi em defesa do grupo político. Todo momento, a gente pode estar sendo enganado, a pessoa pode ter. A esquerda pode pensar do Felipe Martins a mesma coisa que pensa do Zé Dirceu. Esse cara foi treinado, é um lugar, é um agente secreto, não sei o quê. Falam, né? Foi treinado pelo Olavo de Carvalho. Tem aquela coisa. O delegado da polícia, acho que o Fábio Schor, quando o depoimento dele, o interrogatório dele, ele trata o Felipe Martins como se fosse um cara muito bem treinado, porque não tinha nada no celular, não tinha nada em lugar nenhum, que era um cara perigosíssimo por conta disso. E se você pegar esses depoimentos, que tem vídeo e tal, mas você pegar, sei lá, a transcrição de um depoimento, dependendo da entonação com que você lê... É totalmente diferente. Aquilo, ele totalmente vira diferente. Facilmente o Zé Dirceu. Então, por isso que é tão complicado. Pessoal, não estou querendo dizer que são... que é a mesma coisa. Estou dizendo que dependendo... A gente está dizendo isso, né, Chico? Sim. Se eu estiver falando bobagem, me corrija. Mas que dependendo do olhar, os dois podem ser admiráveis e abomináveis, né? Pode ser considerado. Eu posso não concordar em nada com aquele valor que ele está defendendo, mas posso admirar uma certa postura diante da lealdade e fidelidade dele a esse valor. Pode ser que esse valor seja um grupo, uma ideologia que eu posso ou não concordar. Mas no caso do Felipe Martins, eu até recomendo, tá no YouTube aí, o interrogatório dele, assim, não assista trechinhos, escute inteiro o que ele fala, pelo tom da voz com que ele fala, pela forma como ele se coloca. Assim, quando a verdade ela está presente, a famosa frase do João 8:23, acho que era, que o Bolsonaro, conhecereis a verdade vos libertará. Quando você tem essa verdade presente, não porque a pessoa tem a verdade, mas porque tem algo verdadeiro que ela está falando, tem uma força da presença da verdade que ela é muito libertadora ali naquele contexto. Escutando o Felipe Martins é muito, muito difícil você não ver alguém... As pessoas citam esse versículo... como se a verdade, nesse caso, fosse uma manchete de jornal. Não é. A verdade é uma coisa... Não, eu estou falando da verdade da intenção do Felipe Martins, pela qual ele se recusou a delatar e a forma como ele se comporta. Ele fala assim, olha, eu não vou delatar porque não tenho que delatar. Ele fala isso. Não tenho que delatar. Nada aconteceu de errado. Ele até chega a fazer o elogio a um homem bom do Bolsonaro, porque ele conheceu pessoalmente, etc, etc, etc. Então você vê que pela postura, eu acreditaria, olha, o Felipe está tomando uma atitude que é por um valor e não por uma lealdade política. Então por isso que daí quando eu digo assim, a lealdade política ideológica é uma forma de vender a alma? Desde que você esteja olhando a partir de um outro valor que é maior do que esses da ideologia. Porque a justificativa dos mafiosos é a mesma coisa. Né? Para eles o cara é heróico porque ele é fiel ao time, vamos dizer assim. Aí o que é o Poderoso Chefão? Muitos dos dramas do personagem do Al Pacino é um drama moral de caramba. Eu vou ter que romper com todo mundo para poder sair daqui. Ele não tem essa coragem de fazer esse rompimento. Então, e aqui vamos ser honestos, por exemplo, eu conheço o Felipe Martins pessoalmente, encontrei com ele 2 vezes. Sou amigo, não tenho intimidade, não tenho conhecimento da vida dele o suficiente para dizer que ele é isso, que ele é aquilo, nada daquilo. Né? Mas conheci o suficiente para saber que é um sujeito muito, muito inteligente, muito sagaz para uma série de coisas e me parece muito bem intencionado naquilo que ele faz, naquilo que ele está fazendo. Então, eu entendo quando você olha para a figura dele e quem é contra vai olhar para ele como quem é do outro lado olha para o Zé Dirceu, por exemplo. Ou para outras figuras que não fizeram as relações. Me ocorreu aí, falando em outras figuras, Luiz Carlos Prestes. Eu estava lendo o Rui Castro lá, como é que é? Trincheira Tropical, é isso? O nome? Isso. O da Segunda Guerra Mundial, mas está lendo o outro. Não, eu estou lendo outro, mas eu acho que nesse aí fala-se, né, do Prestes. O Prestes fez lá a Coluna Prestes, que andou não sei quantos mil quilômetros pelo Brasil inteiro, né? Pelo Centro-Oeste também, foi pro Sul. Mas foi pro Sul antes, não foi? Não me lembro. E, perdeu a mulher no campo de concentração, a Olga, né? No famoso filme. Mas assim, e daí tem uma parte no livro que o Getúlio Vargas lá, sei lá, por algum motivo, o Prestes acha que vale a pena aceitar o que o Vargas está fazendo. Daí até pergunta para ele, mas e a tua mulher, né? O Getúlio mandou pro campo de concentração. Tipo assim, não adianta. O partido, a causa ali, o Prestes, que era comunistaço, assim. É
era mais importante. Então, assim, eu só tô falando que a consciência dele estava tomada por essa lealdade ideológica. Trotsky é a mesma coisa. Quem leu já O Homem que Amava Seus Cachorros, do Leonardo Padura, livro, acho, talvez um dos melhores livros do século XXI, de romance, que ele romanceia justamente a história. É bom mesmo, eu quero ler esse livro. Eu acho muito, muito bom mesmo. Muito bem. Eu tenho preconceito porque é editado pela Boitempo, se não me engano, né? Não tenha, não. Então, bobagem. Eu sou preconceituoso. Eu sou. Você não é, não? Não, eu sou. Boitempo, ok, tá ok. Eu já sei quem eles são, tá tudo bem. Tudo bem. Mas o livro é muito bom, tá muito bem traduzido, porque é do espanhol, para não ter maiores dificuldades. Mas você vai mostrando o Trotsky, como ele vai sendo fiel àquela ideia, assim, mesmo sendo perseguido por aqueles que eram da sua turma, que é o Stalin, né, que vai fazer todo o movimento para chegar até a matá-lo. Então, também é um documento muito parecido com o Luiz Carlos Prestes. Na dimensão da esquerda, dos comunistas, é muito mais fácil você encontrar militantes que morrem pelo seu ideal do que na dimensão da direita. É mais raro. É mais raro. Porque a dimensão, e talvez isso tenha uma explicação, talvez até espiritual. Porque essa dimensão marxista, a dimensão socialista, ela não é uma dimensão política. Ela é uma dimensão religiosa para essas pessoas. Eu também acho. Ela é outra coisa. Então, o padre do Silêncio, do filme do Silêncio, que é a coisa da apostasia, morrer pelo Cristo, barará, isso eu consigo comparar com uma dimensão do Prestes, do Trotsky, porque para eles é um sentido maior da vida humana. Sim. Quando eu vou para a dimensão do conservadorismo, do liberalismo, etc. e tal, essas ideologias elas não têm essa dimensão religiosa. Elas são tipo, o que eu acho que é melhor para a vida pública, o que eu acho que é melhor para a sociedade. E isso está num patamar abaixo. E por isso que não tem o mesmo elan. Por isso que não conquista tantos jovens assim. Elan? Elan vital. Nossa Senhora! Tudo bem, né? Olha pra câmera da verdade. Ô Chico, você falou que estava com um certo receio, né, de que esse programa virasse uma entrevista e tal. Eu vou fazer a pergunta, depois você pergunta pra mim e tal, a gente vai conversando. Eu queria saber quando foi a última vez que você discordou publicamente de alguém do seu lado político e pagou um preço por isso. Tirando esse programa. A gente costuma, né? Você sabe que... Mas é um preço, né? Tem um preço que a gente paga, né? É que talvez... Eu fiquei pensando muito nessa... Quando você mandou as perguntas que a gente iria conversar sobre, fiquei pensando muito nisso, porque dessa dimensão de lado político, talvez eu tenha, por ter aprendido com outras dimensões, que não de participação de grupos, talvez com essa dimensão do lado político, eu nunca me permiti ser tão... as amizades serem definidas com base nisso. Então, quando eu perco alguém conhecido, ou algum eventual leitor ou espectador, para mim há uma distinção muito clara entre, assim, não que eu ache bom perder, mas assim, eu sei que não são os meus amigos. Então, por exemplo, quando teve, na época da Lava Jato, amigos muito queridos, que ficou uma relação estremecida e distanciada, porque eles eram de esquerda. Então não são do meu lado político, mas para mim a amizade era muito mais poderosa, muito mais valiosa. Hoje a gente conversa, tem o contato e tudo mais, mas nem de longe é a mesma amizade que existia em tempos atrás. Então, com essas pessoas eu me ressinto, né? Agora, dentro do lado político, perder, se eu construir as minhas relações pessoais com base no lado político, com base no time que eu torço, eu tenho um problema muito mais grave comigo mesmo. Tem uma frase, no mundo intelectual, que é a bolha intelectual de onde eu venho mais, a turma e dos católicos também, eles adoram citar a frase do São Tomás de Aquino. Idem velem, idem nolem, acho que é em latim. Que amigos... Mas tá muito chique hoje, falando latim chique agora. É chique, rapaz. Não, porque é uma frase que é muito citada. Se você pesquisar, você vai ver um monte de gente falando essa frase. Que é mais ou menos assim, que é uma definição de amizade. Amigos são aqueles que querem as mesmas coisas e estão indo para o mesmo lugar. Essa é a definição. Só que o pessoal não medita em frase nenhuma, não pega contexto de onde São Tomás de Aquino está falando, e é só parar para você pensar, né? Quando ele está falando da escolher, amigos são aqueles que querem Cristo, né? Está dentro desse contexto. Tire Cristo e bote o teu time de futebol, a tua ideologia, e veja o que vai dar esse negócio de amizade. Porque essa relação de amizade, ela não implica nenhum tipo de relação pessoal. Sim. Meus amigos são aqueles que vão marchar comigo até o final. Esses são os meus amigos, porque nós amamos a mesma coisa. Eu acho que a amizade é um amor de ordem pessoal. Há uma dimensão de simpatia, há uma dimensão de interesse. Né? Eu valorizo muito mais aquelas pessoas, e recentemente vi um exemplo de um rapaz que eu nem conheço,
que foi defender um amigo dele que fez algo que era indefensável. E ele fez a defesa. Me desculpem, mas para mim a amizade é outra coisa. Eu prefiro perder vocês do que perder esse grupo do que perder o amigo. Então, talvez essa consciência, talvez por outros antigos, antes dessa loucura política tomar forma, eu já tinha meio que aprendido com isso. Eu já percebia isso. E na época da Lava Jato, onde a coisa foi muito para... Me exemplificou que eu não perdi muitos do meu lado político, mas eu perdi muitos que não tinham esse lado político e que me mostrava exatamente assim, a vida não pode ser isso. Não tá legal, não é certo isso tudo. Né? As pontes que vão ser construídas para reconstruir são outros 500. Então, enfim, aquilo que eu discordo publicamente, que daí para mim não é um problema isso. Não é um problema. Mas dá para citar, por exemplo, dentro da própria Gazeta. Quer dizer, dependendo do que você fala, do que você vai discordar das pessoas do teu lado político e que você vai ser taxado do lado oposto mesmo que você não seja. Isso acontece o tempo todo. O tempo todo. Então, a última vez, para te responder a pergunta, acho que foi quando eu escrevi um texto, 2 na verdade. Escrevi um para a Editoria de Cultura e depois na minha coluna pessoal sobre a Preta Gil e a relação com o Gilberto Gil. No qual eu fiz um texto para chamar para a dimensão humana daquilo. E mesmo colocando no texto todos os problemas de ordem política do show Gilberto Gil, mas eu quis falar essa dimensão humana. E essa dimensão humana é presente ali. Muita gente, nos comentários, não... Simplesmente assim, ignorou completamente aquilo. E foi para não dá, porque não tem o que... E essas coisas me entristecem. Tá? Não porque discorda politicamente, mas porque parece ser incapaz de visualizar algo que, de certo modo, transcende essa dimensão. Né? Então para mim, seria mais ou menos isso. E eu vou, já que você pediu para fazer pergunta, eu quero saber a sua também, mas antes eu quero saber o que foi que aconteceu com o seu dedo, Paulo Pozzolnoff. O meu dedo, eu fui dar uma de Alexandre de Moraes, não, estou brincando. Ocorreu um pequeno problema, estou lesionado, tenho que entrar em campo lesionado. Inclusive, se eu fizer assim para você, não se assuste. Não é uma ofensa, você é meu amigo, tem uma dimensão mais ampla nossa amizade, entendi, tá bom? Entendi. Não, a minha última vez é que, você me destruiu, na verdade. Por quê? Você ficou falando de amizade, dessa dimensão, outra que é uma dimensão do amor. Vamos lá, eu não quis dizer para não parecer mas é isso que você é espada, mas é a dimensão do amor, exatamente. Mas a gente ama os amigos. Então, mesmo que eles mesmo que eles torçam pro time errado. Mesmo sendo atleticano. Exatamente. Mas aí eu fiz essa pergunta e pensei que foi tipo, sei lá, Hugo Motta. Quando eu falei que Hugo Motta era um problema, mais simples. O meu lado falou, você é um idiota. Eu paguei o preço alto. Não, eu coloquei aqui na pergunta, pagou um preço. Eu não disse que então, alto. É o preço que a gente paga. Ser xingado, ser ostracizado, ser mal compreendido. Mas você sabe que eu entendi. No final das contas, é vaidade, né? É a vaidade. Talvez nessa parte, não que eu seja vale grande coisa, mas eu não vejo como um preço a pagar por isso, entendeu? Porque quando isso acontece, eu vou olhar para ver qual é o foco da discordância. Quando eu vejo que a discordância é pelo simples fato de ter discordado, eu vejo mais como um salário, mais do que preço. Porque tem uma coisa que você está fazendo, eu falo assim, não, eu não vou dizer só, concordar com você só para ter você como, sei lá, leitor, ou alguém que siga, ou qualquer coisa que vale. Eu falo, não, eu prefiro correr o risco de te perder do que perder a minha própria convicção a respeito de algo. Ainda que eu possa estar errado. Se você quiser me provar que eu estou errado, refutar é uma coisa. A mera discordância para dizer que não, porque não sei o quê, porque vocês isentão, porque não sei o quê. Eu falo, sinto muito, né? Sinto muito. Bom, uma coisa que eu não sei se já te falaram é que a informação e o debate de qualidade fazem parte do cultivo da consciência individual. E até quando você se expõe a uma opinião contrária, daquelas bem irritantes mesmo, com a qual você não concorda de jeito nenhum, isso é uma forma de martírio. Aliás, defender o direito das pessoas a expressar opiniões com as quais você não concorda é uma forma de ser fiel à sua consciência. Mas por que eu estou dizendo tudo isso? Porque a Gazeta do Povo faz questão de expor as convicções que norteiam a sua linha editorial. As convicções, as bases teóricas que embasam a consciência coletiva do jornal, por assim dizer. E é isso que nos torna, se não melhores, diferentes da concorrência. Por isso eu te convido a se tornar assinante da Gazeta do Povo.
assinando a Gazeta do Povo agora, pelos links que você encontra na descrição, no chat, ou apontando a câmera do celular pro QR Code na tela, você paga apenas R$1 por mês nos 3 primeiros meses. R$1, gente! O que você faz com R$1, Chico? Nada, né? O Chico ficou me olhando aqui. Eu fiquei pensando no preço a pagar por isso. Bom, pois por esse valor irrisório, ridículo, você tem a oportunidade de experimentar, de degustar, de saborear o conteúdo totalmente excelente da Gazeta do Povo. Então, se for o caso, dê uma pausa nesse vídeo, assine a Gazeta do Povo e volte que a gente continua aqui com a nossa conversa. Que tal? A gente espera, né, Chico? Esperamos. Vamos esperar aí um pouco em silêncio. Outra pessoa faz isso. Eu vi isso outro dia numa propaganda do concorrente, falei, vou usar também no programa. Vai. Isso, vai lá. Ensina lá, pessoal. Ok. Isso. Já deu? Vai, pessoal. Eu não consigo usar esse QR Code. Mostra o recibo no comentário. Depois, isso. Põe o recibo aí no comentário. Chico, será que o medo de ser rotulado, né, de esquerdista, de bolsonarista, ou então de isentão... Eu tenho uma raiva de isentão. Eu não devia falar isso, porque o pessoal, quando você fala que tem raiva de uma coisa, aí que o pessoal usa mesmo, né? Porque talvez você seja essa coisa. Será que isso... Puta que pariu. Será que isso já não virou uma prisão confortável para muita gente, esse medo? Virou. Eu acho que... A gente já conversou disso antes e aqui é a parte em que eu mesmo me encaixo. Porque eu sei que tem algo... Fale um pouco mal de você, que você está parecendo muito sábio, muito santo hoje. Não, mas de novo, assim como você tem que separar a razão pela qual você é fiel a um time, a uma ideologia, a um ideal, a um valor, ao Cristo, você tem uma hierarquia aí, né? Aqui também a gente tem que separar essa coisa do medo de ser rotulado, quando você... Né? E também tem uma dimensão o medo, ele também está dentro de uma dimensão virtuosa, que é a prudência. Que a prudência, ela é uma virtude. O sujeito prudente é aquele que tem uma certa sabedoria prática para saber quando dá para fazer alguma coisa e quando não dá. É bom explicar bem isso, porque as pessoas confundem prudência com covardia de cara. Tipo, não, eu tô com o pé atrás, tenho medo. Não é isso. Não é você isso. Pegar, né, todas as informações e tomar uma decisão, até inspirada pelo Espírito Santo, né? Exato. É outra coisa. Viu? É outra coisa. Mas é isso mesmo. As pessoas confundem, mais ainda, né? Confundem prudência com covardia e confundem coragem com temeridade. Exatamente. Aliás, muita coisa do que está acontecendo no país é fruto da temeridade retórica de muita gente. A gente pode achar vários absurdos em tudo mais, mas se a gente for rebobinar a fita e voltar lá para o comecinho do governo Bolsonaro, quando Eduardo Bolsonaro disse, basta um cabo e um soldado. É verdade. Ele não falou isso? Falou. Não bastava esse negócio? Mas daí entra novamente o medo de ser rotulado assim o assado. Exato. Porque as pessoas, ao ouvirem isso na época, reagiram como? É isso aí! Mas que coragem de dizer uma coisa dessa. E a temeridade estava no fato de que, assim, pode até ser que baste, mas você tem o cabo e o soldado para colocar ali naquele negócio? Parece que não, né? Parece que não teve. Então, a dimensão prudencial faz com que, muitas vezes, a prudência diga assim, é inútil você querer se colocar porque você é o convicto, ou você conta. Sabe, é muito difícil você saber como o sujeito de uma vida oculta. Né? Se ele cedesse em algum momento para ele não morrer, para ele não prejudicar a própria família, você diria que ele era um covarde? Pois é. Talvez. Hoje eu não. Mas estou falando, as pessoas hoje em dia sim diriam isso com muita facilidade. Muita facilidade. Ou então ganhou quanto para mudar de ideia? Como acham que o padre que apostatou, ele tem que estar no inferno. Não há possibilidade nenhuma do sujeito, porque continuou, ou ter se arrependido, ou estar num drama interior no qual, olha, eu apostatei para fora para salvar aquelas pessoas, mas por dentro eu continuo sendo de Cristo. Como é que eu lido com isso, né? Sim. Como é que eu posso ser perdoado ou não? É uma outra dimensão muito mais complexa. Então talvez toda a nossa conversa aqui esteja justamente para que a gente pare um pouco para refletir sobre, afinal de contas, qual é o valor pelo qual você realmente vive a tua vida? Qual é a tua crença, efetivamente falando? De alguma maneira, a gente está entrando... É uma conversa filosófica, de alguma maneira, porque o chato do Sócrates, o que ele fazia nos diálogos platônicos, pelo menos, basicamente, ele só ficava perguntando, mas de onde? Por que você acha isso? Sim. Ele vai perguntando qual é o fundamento daquelas coisas, até você perceber que eu só sei que nada sei. Mas que é a graça, né? Mas eu percebo que as pessoas têm... Eu não sei se enfim, é fruto do nosso tempo também. É uma certa preguiça, um certo medo também de...
Exato. justificar para si mesmo as escolhas que fazem. Escolhas políticas. Estou falando de escolha boba, política, às vezes até na boca da urna, entendeu? Às vezes até para comentar. Vou dar o meu exemplo do medo de ser rotulado. Quando acontece algo, aquele balbúrdia de rede social e tudo mais, que eu penso diferente, eu já falo assim, não vou falar nada agora. Daqui uns dias pode ser que eu fale. Porque eu sei que se falar naquele momento ali é ser estraçalhado em praça pública, né? A massa vai passar por cima de você. Depois de uns dias, talvez, aquilo já baixou e dá para talvez conversar a respeito daquilo de uma maneira que as pessoas possam escutar. E veja só como a coisa é complicada. Você pode ser acusado, não por mim, mas por alguém, de ser omisso nessas horas. Exatamente, mas é isso mesmo. Então, se vai ser medo de ir com a turba, ou medo de ser rotulado de alguma coisa, você acaba não pecando por omissão. Pecando por omissão. E aí depende muito. Só que daí também, se você assumir uma postura de enfrentamento, você pode estar cometendo uma temeridade e também se você está antagonizando com uma pessoa, você está criando um conflito que é uma coisa errada. Você não está criando a condição de um diálogo de fato acontecer. A convicção número 1 do nosso jornal, da Gazeta do Povo, se você abrir lá o site, a primeira coisa que aparece lá é o poder da razão. Sim, e o do diálogo. Razão e diálogo. Ou seja, a gente precisa conversar. Sim. Quando nós estamos no meio da turba, quando você está no meio do griteiro, quando você está no estádio de futebol, entendeu? Não tem diálogo. Quando você está numa manifestação gritando fora Moraes, não sei o quê. Não que não seja legal gritar fora Moraes, é legal, mas não tem diálogo, né? Não tem diálogo. Não tem diálogo algum. Então, muitas vezes a dimensão... E do mesmo jeito o Moraes, lá, quando ele é tudo golpista, é tudo fascista, agora é soberania nacional, não sei o que lá, também, ele não está aberto ao diálogo, né? Não, de maneira alguma. A possibilidade de... E aí é difícil, você não vai separar o medo, entendeu? De talvez uma virtude prudencial. Então, para mim, eu já tenho esse negócio que é tão automático, tipo, é de preguiça. Entendeu? De ter de lidar com aquele negócio. E daqui uns 2, 3 dias as pessoas já estão gritando por outra coisa. Dá para falar disso, que daí a preguiça vai ser delas de ter que encher o saco daquilo. E muitas vezes só se posicionar, só para dizer que você pensa assim, porque você é livre, porque você não sei o quê, muitas vezes é uma vaidade pessoal meio tola, meio ridículo, inviabiliza. Né? É meio ridículo. Inviabiliza o diálogo. Sim. Entendeu? Inviabiliza o diálogo. Então, difícil de saber se esse medo é tão contagiante assim. Chico, existe espaço para integridade moral e o seu consequente martírio na política brasileira. Essa é uma conversa, né, para os nossos espectadores saberem, antiga, né, nossa, né? Se existe espaço para o martírio, porque eu acho, não sei, me disseram que, não sei se é o Papa Francisco que disse isso, que a política é a forma elevada, uma forma mais elevada de caridade. É uma forma de caridade. Pode ser encarada desse jeito. Ela deveria ser. Quem hoje em dia encara a política como uma forma de caridade? Assim, provavelmente vai ser confundido com comunista. Porque a dimensão caridosa das pessoas, elas acham que é dar comida. O padre Júlio Lancelot. Exatamente. Eles acham que é isso aí. Não, caridade é até você compreender o que leva os outros a defenderem ideias diferentes das suas. Sim, e pelo menos escutá-las. Isso é uma caridade difícil pra caramba. Em época de rede social, que tudo é antagonizado, adversarial, mais ainda. Então, aí assim, voltando para, né, se existe esse espaço, porque eu vejo os políticos estão reféns, né, dessa rotulação, dessa lealdade que é confundida com essa lealdade com o político, né, com o partido, com o ideólogo, que é confundida com essa consciência individual. E não é, né? São duas coisas diferentes, como você já disse. Essa lealdade política é uma dimensão mundana, terrena. Sim. Eu acho que para que exista esse espaço na política, esse espaço precisa ser criado primeiro dentro de cada um. É um espaço interior para que você possa ter essa integridade moral de poder, assim, não concordo com o que está sendo feito aqui. E aí, através de uma reflexão muito prudente, como é que você vai fazer para externalizar ou trabalhar com isso, que já é um outro passo, né? Então eu acho que o espaço para isso na política brasileira, ele precisa ser criado ou defendido. A gente não está na política, mas a imprensa em geral é uma das dimensões políticas. Hoje em dia virou um ator, né? Um agente político, né? Então, de certa maneira, o que nós estamos fazendo aqui é exatamente
E aí de você, criar esse se espaço. você não quiser ser um ator político, um agente político, Exato. você é isento. Mas talvez hoje o melhor agente político é justamente aquele que recusa ser agente político. Então, de alguma maneira, eu acho que o que a gente está... Esse programa aqui, o que eu estou fazendo aqui hoje, é a criação de um espaço. Por um certo motivo, porque para a gente ser confundido, mal interpretado, recortar em qualquer pedacinho aqui, a gente falando bem do José Genuíno, falando bem do José Genuíno, é 2 palitos, entendeu? Para destruir é 2 palitos. Né? O que a gente conta? Conta com o espaço interior do próprio espectador que se permita, né, dialogar conosco. E esse espaço que se cria a partir daqui, que abre no espectador, pode criar um diálogo entre nós. E aí isso, aos poucos, pode ser que chegue numa dimensão política. Porque hoje em dia, esse espaço, na dimensão da integridade moral, ele está sufocado pela lealdade ao grupo. Basta você dar um mísero sinal, os políticos, tá? Mísero sinal de que não vai totalmente a fundo, acelerar junto com a turma, que você já vai ser visto. Veja o que aconteceu com o Nicolas Ferreira diante do Eduardo Bolsonaro, Jair Bolsonaro, recentemente. Sim. Ele começou a apanhar, simplesmente porque ele não fazia o megafone gigantesco que esperavam que ele fazia. Porque ele é um sujeito que é um megafone, né? Sim. Hoje em dia. Então, eu acho que na política brasileira esse espaço é muito diminuto. Né? Eu só não sei o quanto esse espaço é diminuto no interior de cada um desses políticos, que talvez eles não saibam como essa integridade moral que eles sintam ser manifestada. Eu conheço um político, eu não vou dar nome. Não nome. deu. Conheço um, que eu sei que e ele vem muito antes desse negócio. Ele se sacrifica em função para as coisas acontecerem e ele só se ferrou por causa disso. Só se ferrou por causa disso. Aquilo que talvez um dos melhores quadros que ele só se lascou. Eu acho que eu sei quem é. Bom, vamos aproveitar que a gente falei no começo do programa do diálogo e tal, então comente aí quem será o político que o Chico está... Mas eu também conheço um político que não é o mesmo que o seu, eu acho, e que, enfim, não é que assim, não bota a mão no fogo, nem nada. E vamos deixar claro que não estou falando porque ele pensa do jeito que eu penso, porque ele está no partido X ou ele defende. Não, estou falando como pessoa, por conhecer como pessoa e como postura. Eu também, que essa postura até foi ele que me falou dessa frase do Papa Francisco. Agora, como eu queria fazer essa pergunta para vários políticos, assim... Por que a gente não fazemos um Pousonoff nas ruas? Na Câmara, na Assembleia e tudo Pousonoff mais. em Brasília. Em vez de você ser o Guga Noblar, lá que fica enchendo o saco dos outros. Pois é, né? Fazer um cafezinho com o Paulo Pousonoff. Não, eu tenho intenção de fazer alguma coisa parecida, assim. Mas também tem que ter uma disposição das pessoas, isso que é o problema, de se mostrarem vulneráveis, né? Esses exemplos que a gente citou, lá o da Vida Oculta, que tem um nome dificílimo, Franz, sei lá, alguma coisa. Nem tento falar. O dos japoneses, o do São Tomás More e tal. Existe uma vulnerabilidade, né? Sim. Existe uma entrega, né? Eles entregaram a vida deles, todos, né? E que você não vê isso. A gente vive tempos muito materialistas, as pessoas não estão dispostas ao menor sacrifício. A gente ficou falando em martírio. Seria surpreendente, aqui, né, as pessoas que martírio, a gente associa a perda da vida, mas o sacrifício, os políticos não estão dispostos, Chico, a sacrificar um voto. Não estão, isso não estão. Para defender coisas que eu sei que eles defendem, mas às vezes preferem ficar... Às vezes pode ser prudência, às vezes pode ser traição a si mesmos. Eu tendo a achar que não é muito prudência, não. Mas enfim. Depende do dia. Depende do dia. Depende da pessoa. Exatamente. Chico, já que a gente está falando disso, eu queria... explica aí pra gente qual a linha que separa essa prudência da covardia. Eu acho que isso é importante deixar isso claro para o espectador. E eu sei que é uma pergunta bem difícil, se vire nos 30. É uma bem complicada mesmo, cara. Como é que você separa prudência de covardia? Eu acho que, assim, eu vou até me atropelar, vou dar uma de Jô Soares aqui. Um primeiro passo é você não partir do pressuposto de que aquela pessoa é covarde, né? Então, eu ia falar, talvez o critério mais seguro é a disposição interior. É a motivação com qual a pessoa vai agir. Então, mas eu tenho a impressão de que muita gente está disposta, assim, parte do pressuposto, como eu falei antes, onde que a pessoa está ganhando algum por trás para defender o que quer que seja, ou então que ela é covarde.
Sim, se não está fazendo o que eu acho que tinha que tá fazendo. Exatamente, que é covarde. E não, né? A gente tem que passar a compreender as circunstâncias das pessoas e é difícil. A gente não está dizendo que não é difícil. É difícil pra caramba. É muito difícil. É muito difícil. Talvez o critério, como é que você vai ver a disposição interna da pessoa, a motivação interna, a intenção com a qual ela não fez algo, né? Que é para onde as pessoas vão enxergar mais a dimensão do medo ou da covardia, ou se é uma prudência. Eu acho que é só com a observação mais contínua, não vai ser por um ou outro fato, um ou outro evento que você vai conseguir chegar numa conclusão Mas definitiva. como, Chico? Assim, então, os tempos de hoje exigem que você reaja imediatamente. Você viu um frame, um corte, como você estava falando aqui, do programa, então você já vai reagir, já vai tirar uma conclusão e você não vai mudar de ideia. Aliás, me lembro que eu preciso falar sobre isso de mudar de ideia. Não, porque você veja, quando a gente está falando de consciência individual, o que é consciência individual? O que é ter consciência individual? A consciência individual ela é inseparável da consciência moral, porque a consciência moral é simplesmente escolha fazer isso ou fazer aquilo, de acordo com algum critério que você tenha. Essa consciência individual, de ter consciência dessas escolhas e desses critérios, faz com que você fique numa posição na qual você tenha muito menos certezas do que dúvidas. E quanto mais maduro você fica, você dá ao outro o direito dele também ser um sujeito de mais dúvidas do que certezas. Então, muitas vezes, para saber se é prudente ou covarde, às vezes a observação e às vezes até a forma como a pessoa lida com as acusações também. Eu já conversei com algumas pessoas e falei assim, olha, como você sabe se a pessoa ela é mais radical ou não sei o quê. Mas olha, veja o quanto ela deixa espaço para uma liberdade de você discordá-la e ela recepcionar aquilo e aquilo não ser absolutamente decisivo na relação, não vai ficar aquele climão naquele negócio. Se você começa a se sentir livre, no sentido de se sentir à vontade com aquela pessoa, e você se mostrar, porque você sabe que ela vai recepcionar aquilo, ainda que vocês possam dialogar, é um sinal que você está diante de uma pessoa que tem uma consciência individual mais madura, que é mais provável que ela tenha uma virtude prudencial já pelo menos no estágio mínimo do que simplesmente uma pessoa covarde, porque normalmente você vê assim, o que acontece quando você acua um cachorro, um rato, um gato, qualquer bicho? Ele parece muito mais valente, né? Sim. Quando ele faz assim. Agora, quando você... Um rato, Chico? Rato também, uma cara. Barata? Você vê de barata? Não tem, cara. É que a barata foge muito rápido, né? Não consegue acuar aquele bicho. Mas, ó, você está falando de você um pouco? Desculpa te perguntar isso na lata, porque assim, eu tô me sentindo muito mal aqui. Eu tô me sentindo... Porque eu tô me sentindo... A minha consciência individual é extremamente imatura, porque é difícil você ter essa abertura. Sim. É muito difícil. Eu não sei se eu tenho. Eu também não sei se eu tenho, entendeu? Então tá bom, então eu já me sinto melhor. É que quando as pessoas, filosofia, as pessoas acham que tem que estudar filosofia, você tem que estudar, ler não sei o quê. Não, a filosofia você se fazia essas perguntas. Sim. E quando você pega o Sócrates, que é o primeiro que faz as perguntas, qual é o fundamento das coisas, qual é a certeza que ele chega? Que ele não sabe de nada. Só sei que eu nada sei, meu querido. É a partir daqui que eu vou construir esse negócio. Se você fizer um salto do Sócrates pro Descartes, por exemplo, né? O Descartes, que tem o negócio da dúvida, né? O método... Tem um negócio que o Descartes, por que ele faz aquilo? Por que ele faz aquela coisa da dúvida? Ele fala assim, tem um monte de coisa que já está tudo dado aqui. Já resolveram um monte de coisa. Mas será que é assim mesmo? Ele se permite duvidar daquilo que já era dado como certo. E aí ele começa a investigar para tentar chegar nos fundamentos de novo. Então ele mais ou menos tenta fazer o que Sócrates fez da época dele. Só que o Descartes chega num ponto em que ele não consegue encontrar a resposta, ele vai entrar numa angústia, num pânico tão tremendo, porque ele vai duvidar até de Deus, que ele começa a dizer, não, tem que existir Deus. Ele diz, não é que ele chega numa resposta, ele chega num desespero que tem que acreditar em alguma coisa. É essa angústia aí que é o problema, porque a gente vive tempos, novamente, antigamente era melhor, não é isso, nada disso que eu tô falando. Não. Mas a gente vive, assim, o pessoal tá viciado em dopamina, viciado e é complicado você propor que as pessoas criem essa angústia para si mesmo. Mas, gente, tem que criar. Tem que enfrentar, tem que duvidar de si. Não, a angústia faz parte da condição humana. Você não consegue... Essa angústia... Ou você encara essa angústia, ou em algum momento ela vai te consumir. Te consumir. Porque você pode passar a vida inteira fugindo dela. Fugindo, anestesiando ela. Mas ela vai estar sempre presente. E Chico, eu queria falar um pouquinho, você nem me lembrou, veja só, mas eu anotei aqui, sobre essa coisa de mudar de ideia. Porque a gente está gravando o programa na quarta-feira, ontem a gente teve o Reinaldo Azevedo entrevistando o Lula. E ninguém personifica mais, hoje em dia, esse cara que mudou de ideia. O que fez o Reinaldo Azevedo mudar de ideia, não sei. Não tenho a menor ideia.
Mas é permitido mudar de ideia? Você acha que a gente vive tempos em que assim, a gente está falando de consciência, a gente está falando de pessoas que têm uma certeza, né? Como se disse lá, o cara do Terence Malick, que não sabe nem expressar direito essa certeza. O São Thomas More consegue expressar melhor as suas certezas, mas no meio disso tudo tem que ter essa possibilidade de você mudar de ideia, né? Claro. E partir do pressuposto que a pessoa está mudando de ideia por algum motivo, sei lá. Não, boa lembrança do Reinaldo Azevedo. Obrigado. Porque dá pra gente aplicar um pouco do que a gente falou aqui. Então, Porque me incomoda muito isso, a cobrança por coerência, que é visto como uma coisa... Sim, sim. Impede que as pessoas, às vezes, mudem de ideias e sobre coisas graves também. Assim, a gente está falando de política aqui, porque o pessoal se interessa por política, mas vamos passar para a religião. Tem protestantes que se tornam católicos, mudam de ideia. E são ideias que estão absorvendo lá desde que são crianças, né, na igreja protestante. Muda. E é uma mudança grave. Sim. Por que eu vou partir do pressuposto de que essa mudança, sei lá, por causa da moda, ou porque está ganhando alguma coisa com isso? Às vezes é uma mudança interior. E eu fico imaginando o drama, né? Porque você mudar de ideia, quando as ideias são muito profundas, estão muito enraizadas em você, é muito difícil. Muito difícil. Só que em vez de as pessoas verem isso como uma coisa nobre, por causa do Reinaldo Azevedo, elas pressupõem todo tipo de interesse mesquinho, né? Mas aí que tá. Quando a gente está falando de mudar de ideia, a gente está falando de uma dimensão da consciência individual. O sujeito parou, pensou e falou assim: tô errado, mudei. Beleza? Então tem que ter uma honestidade intelectual, principalmente quando você é uma figura pública, principalmente quando você passou anos sendo muito convicto de uma coisa e defendendo muito essa ideia. Se você muda da água para o vinho, a honestidade intelectual te obriga a apresentar por que você mudou essa ideia. Reinaldo Azevedo não fez isso. Sim. Ele muda sem maiores justificativas. Mas calma aí, mas se ele apresentasse as suas justificativas, ok. As pessoas aceitariam? Não, provavelmente não. Mas eu também acho. O problema para mim não é o Reinaldo Azevedo mudar de ideia. O problema é assim, eu não sei qual é a ideia que o Reinaldo Azevedo de fato tem. Sim. Porque eu não sei se a de agora é que de fato vale ou se era de antes. Porque ele mudou aparentemente com uma facilidade tão grande que eu não confio nas antigas dele. E ele defende com argumentos tão enfáticos quanto antes. Ô, Reinaldo, a gente quer saber de você. Escreve aí no comentário pra gente por que você mudou de ideia. Vai ser muito bom contar com a sua participação aqui no Última Análise. E olha que uma coisa interessante. Por isso que eu falo de você observar as pessoas. Veja a postura do Reinaldo Azevedo antes e depois da mudança. Chico, você tá tão bonitão. Ele falou isso pro Lula? Falou. Não, veja as vestimentas do Reinaldo Azevedo. Veja os trejeitos do Reinaldo Azevedo, de como ele era antes, como era depois. Não estou dizendo que antes era melhor ou que agora é pior, ou vice-versa. Não estou falando disso. Estou falando que é uma mutação muito mais radical do que somente de ideia. E aí, trazendo novamente a coisa lá do Felipe Martins, do São Thomas More, do homem que não vendeu a sua alma, fica pra gente a impressão de que vendeu a sua alma. Não estou falando que é por dinheiro nem nada, mas é uma venda de princípios, valores. Fica muito... É legítimo É uma suspeitar. troca, tá? Não é uma venda, é uma troca. É legítimo suspeitar. Pensa o inverso. Se ele fosse o cara totalmente de esquerda, petista, e de repente ele vira bolsonarista. Se eu sou bolsonarista, não sei, da direita, que supostamente ele está falando mais a meu favor, eu não confiaria nesse cara. Ah, mas aí sem justificar, não confiaria. Sinto muito, mas vê esse talha-ferro aí, tá todo mundo confiando no cara. Não é só ele, tem outras figuras. Que, não vamos não arranjar mais fulanizar, né? Quantos que eram contra o Bolsonaro, lá do MBL, de repente vira bolsonarista, então sai de um, vira para o outro lado e tal. Sem que aquilo. Assim, a honestidade intelectual de você ser uma figura pública, de você defender certas coisas e passar a defender outras, te obriga a explicar para as pessoas. Aí a gente vai voltar à ideia de martírio, porque essa explicação é vista como passou recibo, ou então qualquer outra coisa. Mas assim, se você muda de ideia, você tem que estar disposto a essa explicação. Eu gostei disso. E assim, entender que essa explicação vai ser mal recebida, mal entendida. Vamos dizer que você está mentindo, que você está ganhando dinheiro, mas tem que estar disposto. Esse é o martírio de quem muda de ideia. É a convicção da Gazeta. Você confia na capacidade racional do outro de poder compreender a razão pela qual você está justificando essa mudança de ideia, ainda que ele não concorde. Mas você não deixa de ser uma pessoa minimamente honesta.
que é a convicção mais bonita e a mais complicada. Aliás, assim, eu convido você a procurar lá as convicções da Gazeta do Povo. São difíceis, às vezes não é um texto para você ler num dia só, assim, rapidinho. Embora seja didático. São didáticos, mas exige que você se aprofunde um pouco mais. É muito difícil, mas assim, eu aconselho. Eu aprendi bastante, porque muita gente não sabe disso. Mas quando eu entrei na Gazeta, eu era um libertário, eu era mais progressista, não sei o quê. E lendo aquilo... Eu que também te acompanho desde a época de digestivo cultural, exatamente. Não sei o quê, a diferença até de escrita e tal. Mas também a gente aprende, né? Eu levei um monte né? de... Porque assim, também tem isso, né? Quando a gente cobra que as pessoas tenham coerência, a gente parte desse pressuposto de que as pessoas não mudam. Mas, gente, a vida ensina a gente, né? Tanta coisa. Quantas pessoas estão assistindo a gente que não eram petistas ou defensores do Lula lá no primeiro mandato, lá em 2002. E, assim, a vida ensinou. Os acontecimentos foram ensinando as pessoas até que elas mudaram de lado. O mais doido é cristão achar ruim mudança. Você não quer que as pessoas se convertam? Pois é, exatamente. A conversão é uma mudança muito radical. Se você busca isso para as pessoas, quando a pessoa converte para o outro lado, alguma coisa, você tem que compreender que essa possibilidade... Sim, ela existe, né? Tá dada. Chico. Para onde vamos? Chacota. De quem? Porque também tem isso, né? Porque você falar a verdade, defender os seus valores, é muitas vezes visto como motivo de chacota, né? E é muito difícil aguentar essa dimensão humorística da coisa. Muita gente se leva a sério, né? Não é o nosso caso aqui. Mas evidente. Eu não me lembro quem estava comentando assim de como a dificuldade de viver no Brasil, né? Como a nossa necessidade de ser engraçadinhos o tempo todo é uma defesa. Desculpa. Mas a gente precisa disso mesmo. Mas foi se falando assim, como a nossa capacidade de fazer memes destruiu o debate público. Né? Porque você, rapidinho, você desumaniza o sujeito pela memificação. Mas vamos dizer que você quer proibir o meme, é isso? Não, eu sei que não. Pelo Só contrário. estou dizendo que, assim, tem que deixar isso muito claro, né? Mas o meme não pode ser uma resposta ao negócio. O meme virou um argumento intelectual, virou uma tese, virou tese, antítese, às vezes ele retrata. Né? Às vezes mas no Brasil não. O meme ele é utilizado como uma espécie de antídoto para você não dar atenção àquilo que pode estar sendo falado. Tem muita gente que é ridicularizado, jornalistas e tudo mais, que se você prestar atenção no contexto que eles estão falando, você começa a acompanhar um certo raciocínio, você percebe uma certa sinceridade do que estão falando, ainda que você possa discordar. Mas daí como você discorda tanto e o que ele está falando é uma bobagem, no final das contas, você transforma aquilo num mito e você transforma um sujeito honesto, que está tentando se expressar, você transforma ele numa caricatura de um sujeito meio tolo. Uhum. Vou nominar um sujeito, Guga Chakra, da Globo News. Esse é um cara, se você prestar atenção nele, você tira o sábado do cabelo dele, não sei o quê. Ele também ele entra muito na brincadeira, parece um cara de boa praça, assim, nessa coisa toda, que tem lá os valores, mas que também... O cara dispensou a Natalie Portman. Não dá para aceitar uma pessoa... Verdade, cara. Eu tenho uma dificuldade muito grande. Eu só trouxe isso porque é o dado... É o dado público. Mas eu tô falando um exemplo, para ser bem distante mesmo, assim, não ser do nosso meio, porque quando você... Fácil tirar, mas daí se o Guga Chakra fala um negócio, quando ele fez recentemente que esse negócio do Trump é um negócio sério, tem que ser levado a sério, aí a turma da direita toda postou. O Guga Chakra, porque não sei o quê. Esses dias ele estava numa cara triste, com as pessoas rindo de umas piadas ruins, falando, nem o Guga Chakra está aguentando aquele negócio e tudo mais. Não é porque o Guga Chakra não está aguentando aquilo lá, porque ele não é isso que você acha que ele é. Entendeu? Tem jornalistas que a gente vê que é tão estereotipado que a própria pessoa é um estereótipo da sua própria personalidade. Mas tem outros que não. Eu não concordo com 90% do que o Guga Chakra pensa ou deixa de pensar. Mas eu consigo reconhecer alguma coisa do sujeito que está sendo honesto e sincero naquilo que ele tá fazendo, né? No trabalho que ele está fazendo, naquilo que ele está entregando. Embora eu não acompanhe o trabalho profissional tão mais a fundo, mas eu consigo perceber a diferença dele para outros ali. Mas aí, novamente a gente vai cair no pressuposto, né, da honestidade ou da desonestidade, da boa intenção, da má intenção. E parece que aí eu vou usar a expressão que o Fiuza criou lá, que a gente vive um pacto de cinismo. Isso seja mesmo. Parte do pressuposto de que a pessoa perfeito. é mal intencionada, que é desonesta.
é muito difícil conseguir conquistar. Esse pacto de cinismo é um pacto de cinismo. E assim, eu tô falando isso não é porque é difícil para os outros, para você que está assistindo, ou para o Chico. Mas para mim também. Para você também, né, Chico? Claro. É muito difícil isso. Às vezes eu nem... É muito mais fácil ser cínico e tirar o problema da sala. Sim. Que te incomoda. Entendeu? Você desumaniza aquilo pelo cinismo e tal, pronto. Essa semana eu passei por essa experiência, né? Até eu ia escrever a Cora Ronen, com que eu já jantei várias vezes e tal, escreveu um texto lá defendendo o Alexandre de Moraes, dizendo que ela prefere o bedel autoritário e não sei o quê. E daí eu corri pro computador, né? A reação também, falei assim, vou escrever, vou desancar, né? Mas daí eu lembrei, eu conheço essa pessoa. Quem sou eu, né, para dizer... Sei lá, aí eu tentei buscar o que levou a Cora a dizer isso, né? O que ela está buscando, por que eu concordo, por que eu discordo. E assim, a coisa começou a ficar tão difícil que eu abandonei o texto. Mas não foi por omissão, por medo. É porque eu percebo que a gente tentar entender as motivações de uma pessoa que você conhece, com quem você já brindou uma mesa, não sei o quê. É diferente, né? É muito diferente, é muito difícil. O programa passado que a gente falou do Capitão Nascimento, o Alexandre de Moraes, cada um procura o Capitão Nascimento para as suas próprias crenças, no final das contas. É o erro da Cora, ali, naquele texto. Prefiro o bedel. Falei assim, se o bedel for do outro lado, aí você vai aceitar que exista bedel? Que não seja leis, regras? Pois é. Certamente não. Mas daí como você conhece, você sabe quem é a pessoa, você dá o direito dela estar errada, não dela ser má. Isso, exatamente. Isso me lembra uma conversa bem antiga, assim, dessa brigalhada toda que a gente vive, que é o medo. As pessoas têm medo da maldade alheia. Elas pressupõem maldade e aquilo desperta uma reação, sei lá, da amígdala. Defensiva. Defensiva. Então, assim, essa pessoa vai me fazer mal. E às vezes não vai, né? A gente nem tem poder para isso, não tem nem intenção. A gente não é tão importante assim, né? De maneira alguma. Porque hoje em dia parece que todo mundo acha que é muito importante a ponto de levar uma, sei lá, bala na nuca, lá como acontecia. Mas a gente não é tão importante. Não, nada importante. Exatamente. Por pensar bem. E, Chico, então já que a gente estava falando aí da honestidade intelectual, vou fazer uma última pergunta para você. Quantos políticos ou jornalistas você conhece que mudaram de opinião por honestidade intelectual, expressando essa honestidade intelectual e não por conveniência? Eu vou citar um que me ocorre agora, Paulo Francis. O Paulo Francis era ali, sempre foi trotskista e não sei o quê. Chegou um momento da vida dele que ele percebeu que ser liberal era o certo, sei lá. Ele estudou liberalismo econômico, as ideias liberais, né? Foi preso lá na ditadura, achou que aquilo não valia a pena lutar por aquela causa, mudou de ideia, mas ele expressou isso, né? Como você coloca lá, tem o livro, tem aquele 30 anos essa noite, se não me engano, esse é o título, né? Que são as memórias dele lá no cárcere. Aliás, eu estou para escrever um texto, Chico, já que você é amigo do Felipe Martins lá, você não é amigo, você conhece o Felipe Martins, dá um toque para ele. Quando o Felipe Martins vai escrever suas memórias do cárcere? Mas vai. Porque acho que está faltando essa reflexão profunda também, né? Por parte dessas pessoas e registrar com beleza também, né? Nos tempos que correm, é mais fácil aparecer um documentário no Brasil Paralelo sobre as memórias do que um livro. É que eu sou velho, eu gosto de ler, né? Então... Mas eu acho que em algum momento isso vai ser absolutamente inevitável. E não só por uma questão pessoal, mas até por uma necessidade, acho medicinal no Brasil. Eu acho que uma das coisas que está mais faltando no Brasil é justamente manifestações ou depoimentos ou falas que sejam de um cunho muito mais pessoal e desapegado de maiores interesses. E que não tenha interesse nem só eleitoral, imediato, também não interesse financeiro, porque assim... Mesmo que dê errado. Memórias do Cárcere é uma coisa extremamente honesta. E o Graciliano Ramos era um baita do comunista. Ele foi preso por ser comunista lá em Intentona, né, de 35. Ficou lá na Ilha das Cobras, se não me engano. Mas não tinha esse interesse. Tinha um interesse de compartilhar aquela história de contar as memórias do que ele passou. Exatamente. Mesmo. O Jorge Amado, por exemplo, que sempre foi um cara de esquerda, nunca deixou de ser de esquerda, mas ele, quando ele fica sabendo, ele chega aí para a União Soviética, quando ele fica sabendo dos expurgos feitos por Stalin, ele abandona, ele larga a mão. E aliás, eu recomendo, assim,
Navegação de Navegação de cabotagem. Um livraço. Assim, você come o livro, cheio de fofoca. Para quem gosta de fofoca, desse meio literário também, é cheio de fofoca, né? Sim. E, memória, né? Tá ali contando as histórias. É um registro honesto. Muito honesto. Ali, até de certa burrice do Jorge Amado, né? Eu lembrei agora de uma... Assim, partindo do pressuposto de que as memórias são honestas. Sim, também, que não tenha romanceado. Né? Exatamente. E provavelmente ele romanceou um bocado, mas assim, a gente, como leitor, tem que partir. Como é que tem um negócio disso no cinema? Disso, né? Como é que é de disbelief? Baseado... Como é que é? Não. É que você. Nas novelas também tem, aparece o aviso, né? Não, aquele negócio assim, para você gostar disso, você tem que partir do pressuposto de que tudo aquilo é verdade. Ah, tá. A suspension of disbelief. Isso, exatamente. Suspensão da descrença. Tem uma parte lá em que ele está acho que na Áustria, não, na Tchecoslováquia, deve ser Tchecoslováquia. E os caras começam a falar para ele das torturas. E ele fala, comunista não tortura ninguém. Enfim, talvez ele vivesse nesse... Uma hora caiu, mas talvez ele vivesse, né? Como... tem muita gente, vamos falar da direita aqui, que não existe ninguém fascista entre a direita, fascista mesmo, fascista de verdade. Mesmo. Não existe ninguém que queira matar os gays, não sei, existe. Tem que... Pega a sociedade alemã como um todo, quando é revelado os campos de concentração, não tem como você não se sentir cúmplice daquilo. Pois é. Porque aquilo foi um caldo social e cultural que levou até aquilo dali. A Alemanha está até hoje no divã, a sociedade alemã. Eles têm um baita de tanto que eles têm a relação com Israel ali, da Palestina, eles têm um medo danado de parecerem qualquer coisa que seja próximo de chegar naquilo que aconteceu na Alemanha. Mas às vezes é só depois. E você precisa passar por esse processo de reavaliação, de dizer para você mesmo o que aconteceu, no que você tanto acreditou, né, naquilo que deu errado. Eu uso muito em sala de aula um livro de memória de uma menina, na época ela tinha uns 20 e poucos anos, mas tinha uns 14 anos, que é a Park, me esqueci o nome dela, que era norte-coreana, que fugiu e foi para a Coreia do Sul. Uhum. E daí ela vai assim, quando ela chega na Coreia do Sul, ela fica em depressão e quer voltar para a Coreia do Norte porque ela não entende nada do que está acontecendo. Qual é o livro que, de certo modo, explica para ela o que ela tinha vivido? A Revolução dos Bichos do George Orwell. Ela vê, não, o que ele é uma fábula. É isso que eu vivia. Uhum. Ela lembra quando ela foi pela primeira vez para os Estados Unidos, ela desceu do avião com medo, porque ela achou que todos os americanos seriam criminosos, assim. E de repente ela só via gente obesa, comendo McDonald's e tudo de boa, naquilo tudo. Todo um negócio assim que é... Quando você vê ali a mutação que ela precisa passar, o tipo de enfrentamento que ela tem de ter com as crenças que antes ela tinha que acreditar, e ela levava para aquilo, para transformar a personalidade, é um processo muito, muito doloroso. Então não é raro você encontrar. Eu acho que o Francis é um bom exemplo, acho que o Jorge em alguma medida é um bom exemplo disso, mas eu tenho dificuldades hoje em dia mais recente é mais complicado, difícil. Né? O Reinaldo Azevedo seria se ele explicasse por que ele mudou. Mas assim, tem vários aí, colegas, eu não vou ficar fulanizando também, que lá na época da Lava Jato era extremamente crítico ao PT e tal. Aí por conta do Bolsonaro, voltou a defender o PT, né? Eles tinham feito ali a autocrítica, eles adoram essa coisa da autocrítica ali naquele tempo da Lava Jato, mas daí por conta, né? Pelo menos é a justificativa que eles dão, do Bolsonaro, acabaram voltando a defender. Por conta de falhas, erros, equívocos do Bolsonaro, do bolsonarismo como um todo, que acho que é normal, você aceitar 100%, para não fazer parte daquilo, para se manter exatamente. Puro. Para mim o isentão ele quer ser o puro bom. Entendeu? Eu falo assim, amigo, você é falho. Entendeu? Você vai participar de um negócio que vai ser falho. Às vezes você defendeu coisas que vai acontecer barbaridades feitas com aquilo. Eu falo assim, olha, isso eu concordo. Entendeu? Mas isso não me faz transformar como se eu sempre fosse o puro que vou até o ponto em que essa pureza é mantida. Aí depois eu tenho que transformar aquilo num demônio. Para ir contra aquele negócio. Eu acho isso tudo uma imaturidade, uma vaidade tão boboca. Chico, uma última pergunta que eu não vou fazer para você, na verdade eu vou fazer para o espectador, assim, vai ser uma pergunta retórica, né? Eu acho que resume bem o programa de hoje, pelo menos a intenção do programa de hoje se a verdade com V maiúsculo, e não aquela que cita lá no versículo bíblico meio à toa assim, se a verdade custasse a sua carreira, o seu conforto e a sua paz, você ainda assim defenderia essa verdade? Acho que essa é a grande dificuldade, né, Chico? E eu digo que, por mais que você responda rápido ou demore, você só vai saber a resposta mesmo caso você seja colocado nessa situação.
E a graça é essa, né? A gente se fazer essa pergunta, assim, eu não estou cobrando uma resposta aqui rápida de ninguém, nem minha, nem do Chico, nem de você, espectador. Bom, pessoal, você acabou de assistir a última análise especial de sexta-feira, sempre com uma pegada aí que mistura cultura e política. Lembrando que o último análise especial de sexta é reprisado na segunda-feira, logo depois do Café com a Gazeta. Obrigado a você que nos fez companhia até aqui. Obrigado, Chico. Obrigado, Paulo. E até semana que vem. Olá, eu sou o jornalista Guilherme Oliveira, da Gazeta do Povo. Se você gostou desse conteúdo, continue com a gente. Não esqueça, é claro, de deixar o like e assistir também os vídeos recomendados. Também te convido para ser um assinante da Gazeta do Povo. Valorize o nosso jornal, tenha as análises e as reportagens exclusivas só aqui na Gazeta do Povo.